Faz exatamente 5 anos que a Fiat lançou a Toro, uma opção intermediária entre as picapes compactas como a Strada e a Saveiro e as médias como a S10 e a Hilux. Trouxe a opção de motor diesel, turbo diesel, 4x4, design arrojado e na época do lançamento aquela grande dúvida, né? Cara demais para uma picape monobloco, ao mesmo tempo sem o chassi, sem o porte das médias e com esse design bastante fora da caixa. Todo mundo ficou pensando se a Fiat não tinha arriscado demais. Para quem afinal que ela estava vendendo ou ela tinha em mente que seria o seu cliente da Toro. Mas eis o fato, para você ganhar muito, você precisa arriscar muito e a resposta do mercado tem sido avassaladora desde a época do lançamento até hoje. Prova disso, emplacamentos de 2020, grande líder entre as picapes, lógico, Strada, 80 mil unidades emplacadas, em segundo lugar, Toro, com 54 mil unidades, bem à frente da Hilux, por exemplo, com suas 32 mil unidades, ou mesmo a S10 com 26 mil unidades. Olha, a Oroch da Renault foi lançada alguns meses antes da Toro e trouxe esse conceito da picape monobloco um pouco maior, né, do Saveiro, Strada, mas ela não conseguiu acompanhar o ritmo da Toro, 6 mil unidades ao longo do ano. Para a gente entender justamente qual que é o segredo por trás desse sucesso da Toro, qual que foi a sacada ou as sacadas da Fiat, a gente pegou esse aqui, modelo 21, versão Endurance, que é a versão de entrada aí entre os modelos turbo diesel, R$ 148 mil. E nesse vídeo a gente vai apresentar para vocês os detalhes técnicos, pontos fortes e pontos fracos da Toro. Vamos nessa? Nas configurações mecânicas, de fato, a turbo diesel que mais faz sentido para o porte, para a proposta do veículo. A gente tem aqui 170 cavalos, 35,7 kgfm de torque, um bom torque, tração nas 4 rodas, câmbio automático de 9 marchas da ZF. Tanto faz sentido que dentro da configuração turbo diesel a Fiat oferece 5 versões diferentes aí, indo de R$ 148 mil até R$ 182 mil. Essa aqui, como eu falei, é a versão de entrada, a Endurance, que surgiu na família turbo diesel há pouco mais de um ano, quando teve aí uma sutil reestilização da Toro, especialmente na dianteira. Você consegue financiar tanto a Toro quanto qualquer veículo seminovo com até 5 anos de uso pelo Bradesco Financiamentos em autoline.com.br. Lá no site Autoline é só você clicar em simular financiamento, escolher a sua quantidade de parcelas, preencher alguns dados bem básicos e você já vai ter a melhor proposta para você. Enquanto você está lá no Autoline, vale a pena você conferir aí as picapes seminovas com até 5 anos de uso, que tem bastante coisa interessante aí. Tem Hilux, tem Amarok, S10, enfim, muita coisa legal pelo valor de uma Toro 0 km. Deixei em destaque aí nos comentários o link para você acessar diretamente essa busca. De série, essa Toro Endurance de R$ 148 mil já traz controles de tração e de estabilidade, controle de velocidade de cruzeiro, famoso piloto automático, ar-condicionado aqui é analógico, não é digital, como aí das suas irmãs, suas versões um pouco mais caras. Aqui a gente já tem assistente de partida em rampas, aquele controle também de descida em ladeira por fora de estrada, lanternas traseiras em LED e a gente tem já o Santo Antônio de série com esse protetor de janela traseira, especialmente útil para você que carrega objetos maiores na caçamba. Há 2 conjuntos de opcionais para a Endurance. Primeiro, o sistema de infotainment com tela de 7 polegadas e conectividade plena por R$ 3 mil. E também há o pacote Convenience de R$ 4 mil, que inclui faróis de neblina, sensor de estacionamento, brake light, retrovisores elétricos com setas e porta-escadas. Eu pessoalmente acho mancada a Toro Endurance já não trazer sensor de estacionamento traseiro ou mesmo um sistema de infotainment de série, já que é um veículo de quase R$ 150 mil. Mas se você tem R$ 11 mil a mais para gastar, eu recomendo que você pegue a versão Freedom de 159 mil, porque ela é a melhor versão, melhor custo-benefício aí da família Toro Turbo Diesel. Por que eu digo isso? Você já leva de série os pacotes opcionais aqui da Endurance, então o sistema de infotainment, o pacote Convenience, mas tem muito mais coisa. O ar passa a ser digital, Dual Zone, você ganha um rack de teto aqui para carregar ainda mais coisa, capota marítima, que é um opcional de concessionária, já vem aí de série na Freedom, iluminação de caçamba e as rodas passam a ser aro 17 já com os pneus ATR. Agora vamos entender um pouquinho melhor qual que foi a sacada da Fiat com a Toro. Como muitos de vocês sabem, existem basicamente 2 tipos de picape quando a gente está falando em estrutura.
As picapes compactas são do tipo monobloco, ou seja, a estrutura delas é que nem a de um carro. A própria carroceria já tem a estrutura integrada, né? As longarinas, as travessas, faz tudo parte aí da carroceria do veículo. Já as picapes médias têm um sistema completamente diferente. A estrutura é separada, né? Um chassi do tipo escada, e a carroceria é montada em cima desse chassi. É uma solução em termos de conceito bastante antiga, mas que tem qualidades muito boas em termos de robustez e capacidade de carga. Só que você paga um preço por essa robustez que o chassi traz. Aliás, vários preços. Primeiro, literalmente, o preço monetário, é um veículo mais caro e complexo de ser produzido em vários sentidos, inclusive em emprego de material mesmo, né? Só que tem outras coisas aí que acabam sendo um pênalti. Exemplo, espaço traseiro, como você tem o chassi e a carroceria logo acima, você acaba tendo um assento muito baixo em relação à linha do assoalho. Então você aqui atrás anda com o joelho um pouco mais flexionado para cima. São veículos mais pesados. E no momento ali da direção, eu não digo nem esportivo, na estrada mesmo, numa estrada de serra, você inevitavelmente vai ter um veículo pior em termos dinâmicos, né? Vai ter aquela sensação de navegação, meio de caminhão, o centro de gravidade é muito mais alto. Em todas essas características, as picapes monoblocos são melhores, mas havia um problema. Até então, elas eram muito pequenas. A grande sacada da Toro foi o seguinte: ela não quis se meter no espaço das picapes com chassi de trabalho, aquelas raiz mesmo, cabine simples, enfim, não. Onde ela mirou foi nas picapes chassi de cabine dupla, que é uma demanda completamente diferente. São veículos familiares que têm uma necessidade de um veículo utilitário, fora de estrada sim, com uma capacidade de carga boa, aqui a gente está falando de 1 tonelada de capacidade de carga, um espaço para você sujar, né? Então é diferente, por exemplo, de um SUV, mesmo uma SUV que seja um pouco mais alto, um pouco mais utilitário. Então você tem essa necessidade, mas não precisa ser um veículo de serviço tão pesado a ponto de você precisar de chassi. E aí a gente entra na questão de valor, que talvez seja o grande checkmate. Para colocar em perspectiva, a versão mais em conta de uma Hilux, cabine dupla, turbo diesel, com câmbio automático, é R$209 mil, mais de R$60 mil mais caro do que essa picape aqui. Claro, você vai ter aí uma capacidade de carga maior, né? A própria picape é um pouco maior também, mais ou menos 200 kg a mais de capacidade de carga. Você tem a robustez do chassi, um curso de suspensão, especialmente traseiro, maior. Mas a grande verdade é que a grande parte dos proprietários de picape de cabine dupla não precisam de tudo isso. E é justamente esse o flanco que a Toro está explorando. Só que tem um detalhe, não é só o flanco das picapes de cabine dupla que a Toro acabou invadindo. Ela também está comendo um espaço do mercado dos SUVs intermediários. É por isso que a Fiat fez esse conceito de design, por exemplo, a dianteira já um pouquinho mais conceitual, essas linhas envolventes. Inclusive a característica de carroceria monobloco permitiu uma linha de caçamba um pouco mais arrojada, né? Sem aquela separação de cabine e caçamba, né? De uma picape com chassi. Então tudo isso deixou a Toro um pouco mais automotiva, sem perder aí uma certa brutalidade em design, vamos dizer assim. E mesmo detalhes que parecem ser meio à toa, só por puro design, como o sistema de abertura aqui do tipo barn door, né? Portas de celeiro. Existe um motivo para isso, que é justamente a praticidade e o conforto de você manipular. Quem tem picape sabe, aquela tampa que bascula para baixo, ela é pesada, mesmo com o amortecimento é algo mais bruto de você manipular. Aqui você tem um negócio extremamente prático para quem não está acostumado com a picape. E ainda isso que permitiu uma solução de design mais envolvente aqui na parte do para-choque. Mesmo a cabine com todo esse conceito muito inspirado e baseado no Renegade também tem a ver com o conceito da Toro ser para um público mais universal. Explicado o conceito e a sacada da Fiat, vamos para a parte técnica. A Toro, ela parte da plataforma Small Wide do Renegade, Small Wide 4x4, tá? Então é uma base boa porque as longarinas dessa plataforma já são bem reforçadas, parte de suporte de suspensão também é bem parrudo. 70% do monobloco é composto de aços de alta e de ultra alta resistência, tem emprego aí de adesivos estruturais aí na junção das chapas, enfim, é uma base boa. Só que para você transformar essa base em uma picape, a Fiat precisou fazer muitas mudanças, porque uma caçamba, além da capacidade de carga grande, aqui a gente está falando de 1 tonelada, né, em termos de carga e 820 litros de volume, essa carga pode estar concentrada em poucos pontos, né? Às vezes você vai levar aí um objeto que é muito pesado, que vai ter uma concentração de massa muito grande em um ponto específico, e então você precisa retrabalhar toda a estrutura. Então ela parte da Small Wide 4x4
4x4 do Renegade, mas o fato é que desse assoalho traseiro aqui embaixo do banco traseiro para cá para trás é tudo completamente diferente, e completamente diferente mesmo, a ponto inclusive do conceito de suspensão traseira ser completamente outro em relação ao do Renegade. Toda essa parte aqui em volta da caçamba, na parte de estrutura, né, na carroceria aqui lá de fora, ela é feita de aços de alta resistência, de 420 megapascais. Embaixo da janela traseira a gente tem uma travessa bem reforçada de aço avançado de 600 megapascais. E parte das longarinas e alojamentos amortecedores, aí sim você tem um aço mais avançado ainda, de ultra alta resistência, conformado a quente, com até 1500 megapascais de resistência. Na parte da suspensão traseira, como eu falei, a gente tem um conceito completamente diferente da do Renegade, né? O Renegade utiliza um sistema até meio exótico para veículos de produção de hoje em dia, que se chama Chapman Struts. Basicamente é um conceito similar ao sistema McPherson, né? E aqui não, a gente tem um sistema completamente diferente, multibraços com um subchassi alocado ali no centro do veículo. E a FCA fez toda essa mudança por diversos motivos. Começando pela questão de espaço, né? O sistema do Renegade ele exige uma torre, né? É parecido com o McPherson, né? Aquelas torres que você vê ali dentro do cofre do motor, era meio parecido aqui. Então, pô, se você precisa de espaço de caçamba, não daria para utilizar esse conceito, né? Mas além disso tudo, a gente tem outros benefícios aqui, né? Você tem uma dissipação um pouco melhor aí de cargas, um controle melhor de geometria de suspensão em todas as direções. E aqui também a Fiat fez alguns outros trabalhos para você melhorar essa característica de ser um veículo de carga. Então a gente tem aqui, por exemplo, molas de duplo estágio, a gente tem uma bucha grande aqui de selasto, que parece um pegador de mel, que na verdade ela só entra em ação quando o veículo está com carga plena, né, próxima aí a 1 tonelada, que aí a bandeja superior vai repousar em cima dessa bucha, justamente para você conseguir ter um veículo com características dinâmicas próximas entre sem carga e com carga máxima. Sobre o capô, a gente tem aqui o Multijet 2 turbo diesel, 2 litros, o motor que originalmente foi lançado na Alfa Romeo Giulietta. Motor bastante moderno, né? Como todo turbo diesel tende a ser, ele tem um bloco de ferro, mas tem cabeçote de alumínio, turbo de geometria variável, injeção direta, sistema como rail com até 8 pulsos por ciclo, então tem bastante tecnologia aqui. 170 cavalos a 3.750 RPM e 35,7 kgfm de torque, esse sim é o número que importa, a apenas 1.750 RPM. Gosto de brincar aqui que é torque de Golf GTI e potência de Citroën DS3, né? Esse conceito dos motores turbo diesel sempre muito mais torcudos do que potentes, mas uma boa potência, tanto que aqui não é um veículo leve definitivamente, passando aqui dos 1.800 kg nessa configuração 4x4, mesmo assim um 0 a 100 em 10,7 segundos está de ótimo tamanho para uma picape desse tamanho. Parte de transmissão é o seguinte, a gente tem aqui, como eu falei, um câmbio de 9 marchas. Ele tem o modo de trocas manuais, ele não tem as aletas atrás do volante, mas você consegue jogar aqui no modo Tiptronic, né, e fazer essas trocas no modo manual. Legal que você aumenta as marchas para trás e reduz para frente, que é mais intuitivo de acordo com as forças de aceleração, né? E aqui, logo do lado aqui da manopla do câmbio, né, a gente tem o seletor do modo 4x4. Tem 3 modos basicamente que você seleciona aqui girando essa rodinha aqui. A gente tem o modo automático, 4x4 e 4x4 low, tá? Então, o modo automático é o seguinte, em situações perfeitamente estabilizadas, por exemplo, numa avenida plana, numa rodovia, andando normalmente aí nas ruas, a Toro vai funcionar com a tração dianteira somente. E aí, conforme a demanda, conforme a necessidade aí de você ter mais tração, ele vai jogando o torque aí para as rodas traseiras, né? Até aproximadamente, grosso modo, aí uns 40% do torque pode ir para as rodas traseiras. Quando você gira aqui para o modo 4WD, 4x4, né? Aí você, lógico, vai ter aí as 4 rodas tracionando, né? Com alguma variação aí da distribuição de torque. E aí no modo low, o que acontece? Qual que é a história aqui do low? Essa caixa de transferência aqui da Toro não tem uma reduzida mecânica mesmo, mas o que acontece? Esse câmbio de 9 marchas, a primeira marcha tem uma relação extremamente curta, de 4,7 para 1, tanto que na cidade, dirigindo normalmente, ela sai de segunda marcha. Quando você ativa aqui o modo low, aí sim a Toro passa a utilizar
essa primeira marcha, né? Mas não é só isso, no modo low, alguns sistemas também mudam um pouco a operação, então a própria distribuição de torque vai jogar o máximo de torque para as rodas traseiras, dependendo da necessidade, mas com uma sensitividade maior. Você vai ter aí a operação plena do assistente de descida em barrancos, né, que é muito útil quando você tiver, por exemplo, uma situação de barro molhado, né, que você que, enfim, já dirigiu fora de estrada sabe como que pode ser complicado você deslizar meio de lado, ganhar velocidade demais, então é bastante útil. E a própria operação do câmbio também muda, né? Ele vai segurar bem mais aí as marchas para realmente você ter um controle no fora de estrada sem desenvolver muita velocidade. A cabine da Toro tem muitos elementos em comum com o Renegade, né? Por exemplo, essa estrutura aqui do quadro de instrumentos, né? O cluster, toda essa porção inferior aqui do painel, manopla de câmbio, esses botões aqui, tudo isso aqui veio do Renegade. E o que não é do Renegade tem um conceito de design muito parecido. Isso não é à toa, não só, lógico, como eu falei, a gente parte da mesma plataforma, mas também tem aí todo esse sucesso, foi bem recebido esse conceito de design meio automotivo, meio robusto, né, com acionamentos grandes, sólidos, né, cliques sólidos, tudo aqui, né, pegador de porta, por exemplo. Toda essa sensação de robustez foi bem recebida pelo público e é um atributo necessário aqui para um veículo como a Toro, né? Então a gente tem isso aqui em comum. Vocês estão vendo aqui, né? Esse aqui é um opcional para essa versão Endurance, o sistema de infotainment, coisa legal, notem, estou aqui no Android Auto, mas sem fio, isso é muito legal. Um pênaltizinho aqui, o tamanho da tela, 7 polegadas, acho que está dentro do limite negativo, vamos dizer assim, para um veículo desse segmento. Hoje a gente já tem alguns veículos aí chegando com telas de 10 polegadas, como é o caso do Nivus. Eu acho que, especialmente para essa proposta mais familiar que a Toro se propõe, ela poderia ter um sistema de infotainment com uma tela um pouco maior. E outra mancadinha que eu percebi aqui para essa proposta mais familiar, é até estranho dizer isso, mas é a ausência de porta-trecos aqui, né? Por exemplo, você pluga o seu celular aqui e se você tiver um celular grande, né, desses de última geração, não tem muito onde você pôr, porque aqui do lado do câmbio você tem um porta-copos só, e aí se ele for esses celulares maiores não vai caber aqui. Você tem no máximo talvez aqui no console central, mas ele fica meio solto, em cima do painel ele vai escorregar, então mesmo o porta-trecos aqui do painel de portas, de porta ele é meio pequeno, então isso é uma coisa que eu senti falta, é um detalhe, mas que, sendo bem franco, incomodou até um pouco mais do que eu esperava. Qualidade de acabamento, gostei bastante dos materiais aqui, revestimento no volante, a gente tem a presença de tecido no painel de porta, então tem um carinho aí com a parte de materiais, até por exemplo a parte do fundo dos porta-copos aqui são emborrachados, tudo isso aí é bem bacana. Eu senti um pouquinho de falta, sabe o quê? De apoio lateral um pouquinho mais generoso aqui para Toro, especialmente um veículo que você vai andar um pouco mais no fora de estrada, né? Fez um pouquinho de falta aí você ter um apoio um pouco mais generoso. Vamos dar uma olhada agora no espaço traseiro. Aqui atrás a gente não tem exatamente um latifúndio, né? Um veículo como uma picape precisa fazer sempre um compromisso para você ter aí uma caçamba mais generosa, né? Então aqui a gente tem um espaço que é comparável aí a um veículo popular, tem 1,82 m, o banco dianteiro está posicionado para mim, consigo aqui fechar minhas pernas sem tocar o encosto, né? Mas nota que eu estou aqui bem no limite. Espaço para a cabeça aqui é adequado também, mas novamente é próximo aí de um hatch popular, né? Então, se você tem, por exemplo, 1,90 m aqui, você vai precisar já espaçar um pouco mais as pernas. Então, com conforto aqui no banco traseiro, dois ocupantes aí de até 1,85 m ou 3, se o pessoal for um pouquinho menor, né? Mas vamos ver então como é que a Toro se comporta, começando primeiro na estrada, depois no fora de estrada e, claro, também na cidade. Bom, pessoal, aqui na Estrada dos Romeiros, lógico, a gente não vai testar a vocação esportiva da Toro, mas sim ver como que ela se comporta ao volante para quem está acostumado com SUV ou mesmo para quem está habituado aí com uma picape do tipo chassi, né? De saída aqui na subida que a gente já vê que o torque serve muito bem, né, ao veículo. Câmbio também, trocas muito suaves, a gente já está em quarta marcha, lembrando, esse câmbio tem 9 marchas, isso dá uma coisa muito legal. Na rodovia a 100 km por hora, em nona marcha você está a 1.600 rotações por minuto, praticamente marcha lenta. A 120 vai estar mais ou menos 1.700, 1.800.
E isso ajuda nesse fenômeno estranho que é o seguinte: o consumo na prática aqui com a Toro foi muito melhor, inclusive, do que o declarado, né? O declarado na metodologia do Inmetro atesta, se não me engano, 12,6 km por litro na rodovia, e a gente conseguiu chegar aqui em 15 km por litro. Agora a gente está acelerando mais, lógico que a gente diminuiu pra caramba essa média, mas é uma coisa interessante. Na rodovia, falando um pouquinho agora sobre os aspectos não tão positivos, você vai perceber um certo ruído vindo dos pneus, né? Esses pneus aqui não chegam a ser ATR mesmo, né? Eles têm aí uma vocação muito mais pro asfalto, mas tem ali já uma textura na banda de rodagem ali, então é um uso misto leve, né? Não chega a ser o que a Fiat mesmo considera como um pneu ATR, que você vai encontrar nas versões mais caras das turbo diesel, né? E um pouquinho de ruído aí vindo também dos espelhos retrovisores, mas um ruído não muito grande também, não é algo que vai chamar tanta atenção. Estou buscando mais uns detalhes mesmo, porque a gente está falando de um veículo de um valor alto, né? Então, especialmente para quem está acostumado nesse meio de SUVs dessa faixa aí de 150 mil reais, vai perceber isso aí, mas num grau pequeno. Em relação às respostas de direção, o que a gente tem aqui é uma caixa de direção um pouquinho mais lenta do que para quem está acostumado aí com SUVs, né? Uma diferença pequena, muito próxima inclusive da do Renegade. Você precisa se interessar um pouquinho mais para apontar, mas lembrando que a base do Renegade também é muito boa dinamicamente, então isso é uma coisa engraçada, você ter um comportamento bem satisfatório em curvas para uma picape, né? Quem está acostumado com picape do tipo chassi sabe que isso é uma surpresa, né? Hoje a engenharia, na verdade, já evoluiu bastante. Existem picapes com chassi que tem uma dinâmica até que aceitável, mas a grande verdade é que você não consegue contornar algumas coisas da física, né? Então existe toda uma inércia nas picapes com chassi, cuja carroceria já fica numa posição naturalmente mais elevada, então também tem uma questão de centro de gravidade. Para descomplicar e tudo que eu estou falando é o seguinte: a picape com chassi, com estrutura tipo chassi, em rodovia, em velocidade mais alta, 120 mais ou menos ali, você sente ela navegando um pouco, flutuando um pouco, né? E em curvas também tem um pouco isso, né? Como eu falei, a engenharia evoluiu, né? Todas elas ficaram muito mais precisas ao volante, mas você não consegue exatamente sair 100% dessa característica, dessa navegação, dessa transferência um pouco mais vagarosa. E aqui não, aqui a gente tem realmente uma dinâmica muito próxima com a de um SUV, e isso é engraçado. Se você abstrair por um tempo que você tem uma caçamba ali atrás, você está guiando aí um SUV turbo diesel, que aliás, acho que uma das características que faz ela ser interessante, né? Ela tem todas essas características ao volante de um SUV, mas você tem aí uma versatilidade maior. Freios também são muito satisfatórios, o comportamento em frenagem também é muito previsível. Então você tem aqui um veículo muito bem balanceado, né? Então você consegue realmente abstrair essa questão de você estar numa picape. É lógico, né? A gente tem aqui, como eu falei, a gente tem uns pneus aqui que são meio ATR, mais para asfalto, e é um perfil bem alto, perfil 70, então especificamente com essa configuração de roda e pneu aqui, você vai ter aí uma deriva um pouco maior dos pneus, né? Eles dobram um pouquinho mais, enfim, tem essa característica que você deve levar em consideração. Mas olha, no apanhado geral, para quem está acostumado aí a dirigir um SUV, a diferença é de muito pouco para nula, né? Com todas as vantagens de versatilidade e a questão do diesel e a questão do consumo que eu comentei, né? Agora a gente vai pegar aí um fora de estrada leve para a gente ver como que essa suspensão se comporta aí nessa questão de absorção aí de impactos, curso de suspensão e tudo mais. E aí na sequência a gente vai pegar um pouquinho de cidade, um pouquinho de trânsito aí para avaliar algumas características da Toro. Simbora! Então vamos subir aqui em direção ao morro do Capoava. Dados básicos aí de fora de estrada: a gente tem aqui 250 milímetros de vão livre, ângulo de entrada é 25 graus, de saída 29 e de transposição 21 de rampa, né?
Lembrando que o entre-eixo isso aqui é de 2,99 m, então esses números na verdade não são nada maus aí se a gente comparar com as picapes do tipo chassi, né? A maior parte delas na verdade tem números melhores, mas a real é que se você realmente precisa desses números levados ao limite, acho que é um indício aí de que você realmente vai precisar de uma picape mais estruturada aí, porque o seu campo de atuação vai estar mais no off-road extremo, né? Para isso aqui, que é uma situação na verdade que qualquer carro passaria, aqui a gente passa com uma folga enorme, né? A gente vai pegar um terreno um pouquinho pior ali um pouco mais pra frente, mas a questão aqui é o conforto, né? Pneu perfil 70, suspensão com curso grande, uma carga macia, então mais do que a capacidade em si, é a tranquilidade de você passar sem preocupação se vai pegar alguma coisa embaixo, sem essa preocupação de ficar batendo na suspensão, enfim. Então tem esse lado positivo. Esse caminho que é mais fácil, vamos para esse aqui que é um pouquinho mais complicado, mais pedregulhos. Aqui a gente vai ver mais a capacidade de conforto nessa situação aqui, né? Então um pouquinho mais puxado, não vou no ritmo muito rápido, mas é mais para sentir aí a suspensão trabalhando, né? Então tá indo super bem até por enquanto. Aliás, tá bem ruim aqui, mas vamos que vamos. A gente segue aqui em segunda marcha, porque a gente tá no modo normal aqui, né? No modo automático. Nem vou entrar aqui no modo 4x4, talvez ligasse ele se a gente tivesse com piso mais escorregadio, não é o caso, então a gente vem super tranquilo. Vamos na média um pouquinho mais rápida aqui agora. Então dá e sobra mesmo, sem pancada, anda gostoso mesmo com esse chão bem ruim aqui, muitas pedras aqui, né? Então tudo isso é interessante, capacidade dela de oferecer aí um bom comportamento. Agora é lógico, aqui, como eu falei, a gente está com esse pneu, nessa versão de entrada aqui, com pneu, entre aspas, ATR, que é muito mais asfalto do que terra, né? Então, nessa versão em específico, se você não está com um pneu ATR mesmo, você tem que tomar um pouco cuidado aí com o piso escorregadio. E um outro ponto aí de atenção que você deve observar, se você for fazer esse uso realmente extremo da Toro, que não é muito lógico, mas vale o toque, em relação ao curso de suspensão. Aqui a gente tem 220 milímetros de curso de suspensão aqui atrás, o que está muito bom para a proposta, por ser uma picape monobloco, mas de fato, se comparar com a picape do tipo chassi, por exemplo, pegar a Hilux, você vai ter ali quase 500 milímetros de curso, né? Então, especialmente em relação à extensão, né? Isso faz uma diferença. Então, cuidado aí em transposições que você vai ficar ali com o peso cruzado, né? Com o veículo meio suspenso. É uma situação que você idealmente vai querer evitar abusar com a Toro, né? Embora aqui a gente não tenha um autoblocante mecânico no diferencial traseiro, aqui tem um sistema eletrônico, né? Então vai atuar por meio do ABS. Tá de bom tamanho, assim, para se você calçar, na verdade, essa picape aqui com pneu ATR mesmo, né? E todo mundo que tem experiência com off-road sabe que pneu acho que é um componente chave aí, né? Não adianta você ter toda a parafernália eletrônica do mundo e um monte de espaço aí, ângulos, sem o pneu certo você fica no caminho. Então, esse é o componente crítico, mas o diferencial eletrônico aqui faz um bom trabalho, sem dúvida. E tem os recursos que a gente nem consegue explorar aqui, que precisaria ter um terreno pior do que esse, que é a questão de assistente de descida em rampa, o modo low aqui, que ele vai usar a primeira marcha do câmbio ZF, que eu falei, né? Aqui ele sai de segunda marcha normalmente. Tudo isso aí precisaria de uma situação mais extrema, mas a gente não tem esse quadro mais extremo aqui por perto. Então, mas super confortável andar nessa buraqueira, nessas pedras todas. Acho que esse que é o ponto chave. Inclusive umas pedras meio altas ali, a gente passou tranquilo. Mas vamos lá, vamos voltar para a cidade para ver a vocação da Toro como veículo urbano. E como veículo urbano, como que a Toro se sai? Acho que a primeira curiosidade que eu teria é em relação ao ruído do motor diesel, né? A cabine em si, ela é muito bem isolada. Tem um detalhe legal que eles fizeram que é o seguinte, motores a diesel, além da questão do ruído, eles vibram bastante, né? Então, quando é um veículo mais rústico, um projeto mais antigo, é normal você sentir essa vibração ali no seu pé, especialmente quando está acelerando, ou um carro automático como esse aqui, se sente no pé ali quando está pisando no freio, né? E guardando aí no trânsito.
e eles conseguiram isolar muito bem a parte de motor e câmbio aqui em relação à cabine. Então você evidentemente vai ouvir ronco, como ele está presente, ele é bem sussurrado, né, mas evidentemente mais alto do que um veículo a gasolina, inclusive na marcha lenta. Vai falar que ruído que vai estar mais presente mesmo a partir ali dos 2.500, 3.000 giros, que é uma situação que nunca vai acontecer na cidade, a não ser talvez numa ladeira bem íngreme, porque aqui você tem 35,7 kgfm de torque a 1.750 RPM, então, ou seja, logo depois ali da marcha lenta você já tem toda a plenitude de força, então o câmbio ele vai operar com isso, sabendo que tem muito torque, o câmbio sempre joga uma marcha uma em cima da outra, então o motor está sempre trabalhando em rotações baixas aqui na cidade, né? Então esse seria o ponto talvez de curiosidade mais geral em relação ao diesel. E assim, você tem toda a vantagem de um consumo menor, é muito fácil você chegar em 10 km por litro aqui, enfim, custos do diesel aí bem mais aprazível que o da gasolina, né? Então, tudo isso aí acaba compensando um pouquinho esse peso do veículo que é grande, né? Talvez essa seja a única crítica que é quase inevitável, porque uma picape ela precisa ser toda reforçada, né? Então a gente tem aqui mais de 1.800 kg, veículo 4x4, câmbio automático, motor diesel, bloco de ferro, enfim. É meio que inevitável uma picape com essas características ser mais pesado, né? Teria esse pênalti no consumo, mas aí o fato de ser turbo diesel compensa isso, e por isso mesmo é que essa é a configuração que faz sentido, né? E não a flex, justamente porque você tem esse benefício do torque e da economia aí, no caso do consumo de combustível, para compensar, né? Outra coisa que é legal é a ergonomia de direção, ela é muito parecida com a de um carro mesmo, né? Ou de um SUV compacto, né? Um crossover. Então a posição de direção e a sensação, a habitabilidade aqui na frente, né? Por ter essa arquitetura aí toda do Renegade, extremamente familiar. Um ponto H evidentemente mais elevado, ou seja, a gente vê aqui a minha linha dos olhos está na linha do teto da maior parte dos carros, né? Tem gente que gosta muito disso, esse ponto de vista mais elevado, e acaba sendo um benefício aí extra que você leva, né? Um ponto que é muito, mas muito positivo, especialmente nessa configuração aqui da Toro, é a questão do conforto na buraqueira da cidade. Aqui a gente tem um pneu de perfil 70 e, cara, isso é muito confortável para você andar em piso ruim, porque mesmo que você tenha aí uma suspensão mais macia, né, típica de SUV, hoje é muito comum você ter rodas grandes nos SUVs, né, aro 18, 19, 17. E aí o que acontece com isso é que o pneu, que é justamente o primeiro componente a absorver o solo, ele transmite muito quando a roda é de pneu de perfil baixo, né? Então aí aqui nesse caso a gente consegue aí uma coisa que absorve super bem e tem esse benefício aí em relação aos SUVs, por exemplo, né? Então uma picape ela pode ter um pneu de perfil mais alto sem descaracterizar muito a parte visual. Aqui nessa versão aqui de entrada em especial é algo interessante aí a se considerar. Outro ponto que é muito característico de picape é a questão da visibilidade traseira, né? Que acaba sendo limitada, né? Você não consegue exatamente ver aonde que está o fim da caçamba, isso leva aí um certo costume, né? Esse veículo está equipado com acessório a câmera traseira, ajuda muito, tá com um pacote convenience que tem sensor de estacionamento atrás, meio que essencial aqui se você não tem esse costume, né? Mas, cara, de forma geral, acho que depois dessa experiência toda aí com a Toro, fica evidente porque que esse veículo tá engolindo aí o mercado cada vez mais, né? Quer dizer, você tem praticamente todos os benefícios possíveis de um SUV, com uma versatilidade maior, com um conforto de rodagem equivalente em vários sentidos e melhor em outros, como por exemplo a questão do perfil do pneu, né? Beleza, você tem aí alguns pênaltis, né? O veículo não é perfeito, ele é pesadinho, esses porta-trecos aqui que estão faltando, o sistema aqui de infotainment podia ter uma tela maior, os bancos, né? O apoio lateral poderia ser melhor, mas
nada disso acaba maculando a sensação geral, assim, que é um veículo muito versátil, especialmente com um veículo familiar mesmo, né? Gente, assim, que já vive esse modelo um pouco mais americano, menos dependente de transporte. Então você vai lá, compra uma mesa, você compra uma geladeira, enfim, alguma coisa suja que você quer carregar e você não quer depender dos outros, você mesmo se resolve. Então, como veículo urbano mesmo, tem essa tendência, né, de você ter um veículo para fazer tudo. E em alguns sentidos, esse veículo acaba atendendo melhor do que um SUV, ainda mais com esse benefício do turbo diesel, né? Então é nesse movimento, nessa sacada, combinada ao fato de uma picape cabine dupla tradicional com chassi custar aí na casa dos 200 mil reais, com câmbio automático e tudo mais. E aqui a gente tem uma opção 60 mil reais mais barata, 50 mil reais mais barata. Então essa equação toda que acaba fazendo aí parte do sucesso da Toro, né? E, pô, a Fiat conseguiu aí uma cartada de mestre, que é o sonho de todo fabricante, que é pegar todo mundo no contrapé. Quer dizer, a Volkswagen, quando viu, já era tarde, né? Eles estão correndo, a Chevrolet está correndo com uma picape com essa proposta na plataforma GEM. A Ford, né, acabou ficando no caminho, mas ela ia fazer aí algo, talvez até com o nome de Courier, né? Tem aí da Hyundai também, a Santa Cruz. Então tá todo mundo remando, mas o fato é que a Fiat está aí sozinha há 5 anos, praticamente nesse monopólio. Infelizmente a Duster Oroch não conseguiu acompanhar, uma concorrência sempre boa, né, para forçar um pouquinho aí em termos de mercado. Então nesse momento aí a Fiat está aí gozando de muita tranquilidade com a proposta de um veículo que realmente funciona no fim das contas, por isso que você vê. E fora a questão de design, que acabou, eu pessoalmente não sou um grande fã, mas o fato é o seguinte, essa proposta de design, cabine da Toro, acabou sendo um veículo cobiçado por muita gente, comprador de sedã mesmo, comprador de SUV, de picape cabine dupla. Então acaba sendo aí um grande checkmate no mercado. Então é isso, pessoal, variação um pouquinho longa, mas espero que tenha sido útil, que tenha trazido informações aí que ajudaram você aí na escolha. E é isso, pessoal, se você ainda não é assinante aí do canal Autoline, clique ali no botãozinho, ative ali o sininho também, seja um assinante do canal Autoline e ajude aí nosso projeto a crescer. Certo, pessoal? Então é isso, muito obrigado, nos vemos na próxima, um abraço.